Eu quero chamar aqui o nosso Super Caio Montanher. Ele é o nosso head educacional aqui da live e ele vai fazer uma palestra um pouco diferente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Fabuloso. Vou fazer um teste aqui. Teste funcionando muito bem. Quando me trouxeram a proposição da gente... Obrigado, Flávia. Quando me trouxeram a proposição da gente vir aqui falar sobre uma forma de comunicação nova, um novo jeito de se comunicar, eu fui muito ao encontro e feliz com o que o Marcelo acabou de trazer. A gente precisa migrar para o 4.0. E isso envolve tanto uma visão digital e software, etc., mas um pouco mais comportamental. Por isso que eu estou super empolgado com a palestra da Mariana com Y. Já ela vai falar aqui, então não perca. Você que está online também, fica ligadíssimo. O que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco do que os times comerciais vêm usando ao longo dos anos. Quem aqui já ouviu falar em pitch? Levanta a mão, por gentileza. Fabuloso. Quem rotineira e programadamente se comunica usando pitches aqui? Levanta o pé esquerdo, por favor. Que nenhum de vocês, né? Também não. Mas a sacada, será que isso, que é tão eficiente, não poderia ser eficiente também para a gente promover essa transformação dentro da companhia? Essa é a perspectiva aqui. E é por isso que eu te faço essa pergunta. Você que provavelmente tem o telefone na mão, pode responder. Você consegue ficar 24 horas sem checar o seu celular? Talvez você diga que sim. O lance é, no seu dia a dia, você não fica 24 horas sem checar o celular. Sabe por quê? Eu li ontem à noite uma definição que eu adorei e eu acho que me diagnostica perfeitamente. Nós somos viciados em estresse. A gente não é viciado só em felicidade, mas em estresse também. Como se fosse um grande mérito, sabe? Isso vai um pouco ao encontro do que o Marcelo disse agora. Assim sendo, talvez a gente devesse tentar outra forma de tirar as pessoas desse marasmo de estresse. Está todo mundo resolvendo só os seus próprios problemas, cada um olhando para os seus indicadores e KPIs. E a gente esquece que o outro lado é um ser humano. Seja ele numa relação B2B, seja você um stakeholder na empresa, seja você um HR business partner, sempre do outro lado eu vou ter uma pessoa. E é isso que eu deveria pensar. Agora, eu não tenho muito tempo para contar isso para vocês. Então eu me organizei aqui para fazer isso em 20 minutos. E aí, aqui já está o nosso grande pulo do gato. Vou trazer para vocês, para combater a falta de atenção e desenvolver o rápido convencimento, técnicas para combater, então. Por isso a gente vai para cima do pitch. Beleza? Vamos junto, então. A primeira sacada aqui, para a gente começar com o pé certo, vai ao encontro do seguinte. Eu deveria sempre chamar a atenção. E como que eu posso chamar a atenção? Até o seu estilo. Você vai escolher alguma forma de chamar a atenção. Pode ser trazendo algo que é bombástico. Pode ser através da sua voz, se você souber usar a sua voz. Pode ser o seu body language, como é que você usa o seu corpo. E assim vai. A sacada é, como as pessoas estão todas absortas numa inércia da própria realidade, o que você deveria fazer é sempre chegar e quebrar essa expectativa. Sempre quebra a expectativa. Não mantenha-se no marasmo. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, se você se comunicar no mesmo tom de voz de todo mundo o tempo todo, provavelmente você vai passar batido, passar reto. Isso não é uma boa ideia. Esse é o começo do pitch. O pitch já chega como um presente. Preste atenção no que eu estou te contando. Você deve se entregar como um presente. Você é o prêmio. E isso tem na sua cabeça. Antes de você conversar com alguém sobre uma oportunidade que você desenhou, ou qualquer outra coisa que você queira contar, imagine primeiro que você tem algo tão especial que aquela pessoa merece ouvir. E não é tanto que você precisa da aprovação dela. É porque ela merece ouvir mesmo. O que eu tenho para te contar é muito bom para você. E você pode contar isso na sua cabeça da forma que você precisar. O importante é que você lembre que a informação que você tem, ela é valiosa para o outro, não só para você. Ele pode não saber disso, mas é o seu body language, é a sua forma de contar o pitch que vão vender essa ideia. O terceiro item aqui é, comece fazendo o que eu fiz com vocês. Eu disse para vocês que eu tinha 20 minutos. Pessoas todas aceleradas. Não adianta eu tirar as pessoas da inércia. A grande verdade é que estão ansiosas e elas querem que você termine logo. Provavelmente você deve fazer reunião online ainda, assim. Levanta, não vou pedir o pé, não, vou pedir a mão. Levanta a mão aqui, o pessoal do online também pode se manifestar. Quem ainda faz reunião online? Todos os dias. Exatamente, todos os dias. E a sacada é, a gente começa querendo terminar. Eu participo de reuniões com você, por exemplo, eu quero terminar todas elas, certo? A perspectiva do áudio no WhatsApp, que deu velocidade 2, para mim foi uma bênção. Eu quero ouvir aquele áudio e me livrar. A gente está sempre com pouco tempo. Então a gente deveria sempre começar dizendo quanto tempo vai demorar, como eu fiz com vocês agora. Agora, não é só isso que compõe o pitch, é um pouquinho mais do que isso. Digamos que você vai fazer uma apresentação. Isso dentro da sua companhia, para os seus stakeholders. É importante que você traga algo que seja fácil de ler. E aí tem uma regra de um cara chamado Guy Kawasaki. O Guy Kawasaki, ele foi participante do marketing da Apple, vocês devem conhecer, durante muitos anos. E ele dizia assim, ó, quando você vai apresentar um pitch e tiver um material montado,
se preocupe em usar a regra do 10, 20, 30. E é o quê? 10 slides, não mais do que isso. Eu mesmo não estou seguindo a regra do 10, 20, 30 aqui, tá? Mas 20 minutos. Então, 10 slides em 20 minutos, não mais do que 2 minutos por slide. As pessoas cansam. E elas voltam para o programa delas. Elas voltam para o celular. E fonte 30. A fonte 30 parece estranho, mas é uma obrigação que te diz. Se você escreve numa fonte grandona, você não vai conseguir escrever muita coisa. Isso vai te obrigar a escrever mais simples. Essa que é a magia aqui. Beleza? E essa é a regra do Guy Kawasaki. Rápido e eficiente. Ele era o head de inovação e marketing na Apple durante muito tempo. A gente pode pegar esse aprendizado incrível dele e trazer para a nossa vida. Mas não para aqui. Veja, no nosso dia a dia, a gente resolve problemas, que aqui eu vou chamar de maneira bem caótica de crises. Nem tudo que você faz de solução na sua vida são crises. Às vezes eu tenho um plano, às vezes eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, mas aqui com vocês eu vou chamar de crise por uma razão. Nós, enquanto seres humanos, temos muito mais apego a problemas do que a soluções. Nós prestamos mais atenção nas coisas que pegam fogo do que nas promessas de coisas gostosas. Por isso, eu posso tratar cada comunicado que eu vou passar como uma espécie de crise. Não é como se você fosse catastrofista. O exercício aqui eu deveria trazer o vilão para toda a conversa que estamos tendo. Eu aqui, por exemplo, estou te contando isso, e o vilão você tem ótimas ideias. Eu fico imaginando Two Pizza Team. Achei sensacional essa do Papai Bezos. E aí, na prática, quando eu trago tradicional, como a pessoa que fez a pergunta para você, Marcelo, será que eu consigo convencer o time de que a gente deveria investir em tecnologia? E aí aquele monte de diretor tradicional, da indústria tradicional, não está vivendo 4.0. Se eu não criar um vilão e dizer, olha, se a gente não se mexer, provavelmente a gente vai ser pego de surpresa, pode ser que eles não reajam. Então criar um vilão é uma estratégia. Eu não estou te pedindo para ser catastrofista, repito, mas criar uma estratégia de trazer um vilão para a mesa. E aí, quando a gente mostra a importância desse vilão e conta de maneira simples, é o seguinte, se a gente não conseguir a transformação digital até 2025, provavelmente a concorrência vai nos engolir. Acho que ninguém quer isso aqui, certo? Essa é a perspectiva. E eu criei esse vilão. E dou exemplo de como exatamente ele vai acabar com o nosso almoço. Essa é a nossa crise. Mas, Caio, que horror! Por que falar de crise? Repito, enquanto seres humanos, nós temos quase como uma prisão, e é muito triste isso. 2 grandes drivers, isso aqui alguns teóricos já pacificaram, de ou a gente busca fugir da dor, ou a gente busca prazer. A maioria das nossas decisões podem estar vinculadas a um ou outro. Então, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, espero que o pessoal do online possa levantar também espiritualmente de casa. Qual dessas duas vocês acham que mais motivam as pessoas? Se for fugir da dor, levanta o número 1. Se for buscar prazer, levanta o número 2. Valendo. Pois é. Algumas pessoas ainda colocaram buscar prazer e eu acho isso ótimo. É uma esperança de que a humanidade crê ainda, de que é gostoso estar vivo. Mas, no limite, não é o que a gente acaba encontrando. Percebam, a gente muito mais reage ao fugir da dor. Times comerciais estão treinados a apertar no seu calo para daí você fechar aquela venda. Ninguém te promete algo bom. Elas te dizem, vamos evitar essa dor que você tem aqui agora, e aí você sai gastando como se a sua vida fosse uma farmácia. Qual que é a perspectiva, então? Sempre que possível, eu não deveria deixar a perspectiva de que o meu vilão faz parte de um hall de vilões que assolam a nossa empresa. Mais do que isso, se nós não colocarmos a mão nesse problema agora, ele vai ficar cada vez pior. Então, se você realmente pretende transformação, trazer algo de inovador e precisa tirar as pessoas do marasmo, outra regra fundamental do pitch é garanta que as pessoas entendam por que é que eu tenho que resolver isso agora. Porque se não for agora, é tarde demais. Essa perspectiva é interessante, e aí eu trago aterrissado pela primeira vez para vocês uma estrutura de pitch. Quando você quiser entregar o seu pitch num elevador, acabou de entrar no elevador, você entrou o diretor comercial e você precisa convencê-lo de alguma coisa. Meu Deus, o que eu falo, Caio? Bem, você pode ler essa frase. Para público-alvo, que não está satisfeito com a solução atual. Minha ideia é, diga o que você faz, que permite que tal coisa não aconteça mais, ao contrário do que fazemos hoje. E é por isso que vamos vencer. Simples e eficaz. Se está difícil de entender como exatamente isso seria, eu te trago um exemplo para o nosso mundo. Vamos resolver um pepino nosso. Eu vou contratar um software as a service de recrutamento e seleção. Beleza? Vocês devem conhecer alguns. E aí, como é que eu convenço, por exemplo, o pessoal dessa diretoria, de que o SaaS, o Software as a Service, vai ajudar as nossas operações? Para nossos gestores comerciais. Opa, então aqui eu já tenho um público. Provavelmente um público que é relevante por algum drama na companhia. Eu escolho
públicos pela relevância, que não estão satisfeitos com o nosso... Aí eu trouxe aqui o problema. Funil de recrutamento e seleção. A ideia é agregar tecnologia ao recrutamento. É isso que o Software as a Service vai fazer. E multiplicar por 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número de candidatos. Ao contrário do nosso processo atual de hunting, feito na unha. E assim, teremos mais canais de captura e sortimento de CVs. Essa é a sacada. Veja que é uma promessa pesada e grande. Mas, Caio, então é só chegar e entregar isso de bandeja? Assim, eu só falo esse negócio? Bom, essa é parte da nossa receita aqui. Há mais ingredientes. Entre eles, por exemplo, onde é que estão essas pessoas? Eu falei ali que eu quero trazer coisa para os gestores comerciais. Então, eu deveria falar com cada um deles? Será que esse é o canal? E a resposta é, veja o organograma da sua empresa, se a relação for de stakeholders. Quem é que é o influenciador? Quem é o tomador de decisão? Então, o stakeholder não é só aquele que vai se beneficiar da sua solução. Tem pessoas que serão diplomatas daquela sua proposta. Uma vez que eu os encontrei, eu preciso saber como eu vou abordá-los. Pode ser que seja porque você é uma pessoa mais visual, com um desenho. Pode ser porque você é uma pessoa mais auditiva, com um áudio de WhatsApp. Pode ser porque você é uma pessoa sinestésica, que eu te encontre para um café. A grande verdade, eu acho que você deve ser sinestésica, sim? Ah, você é visual, ótimo, eu também. Por isso que a gente se entende. E aí, olha só, quando eu começo a vender isso para as pessoas, é premente que eu tenha sempre métricas do porquê meu projeto está dando certo. Então, eu vendi a história do Software as a Service. Se eu não tiver, logo de cara, no meu discurso, ó, vamos fazer isso aqui, a gente vai saber logo cedo se está dando certo através desses indicadores que a gente vai acompanhar junto. Se eu não disser isso, eu perco força no meu pitch. Então, a seriedade do pitch te pede que você se organize, traga, quanto antes, esses indicadores. Mas não para aqui, não. Será que a minha solução do Software as a Service tem alguma grande vantagem competitiva? Ou até algo que não pode ser replicável, como se fosse um recurso raro e inimitável, assim, portanto, tão valoroso e importante. E aí, eventualmente, esse recurso pode ser o próprio time ou uma tecnologia. No caso do Software as a Service, pode ser porque ele está na internet, as pessoas estão digitalizadas. Para você entender isso de maneira bem pautada, eu coloquei as 6 dicas que eu acabei de passar para vocês nesse diagrama. Bom, primeiro eu olho então para os nossos stakeholders. Quem serão? Os gestores comerciais da diretoria? Achei no organograma os influenciadores? Vou atrás deles. Qual vai ser a forma com a qual os encontro? Eventualmente, para essa empresa, pode ser reuniões 1 a 1. Feito isso, eu digo com a promessa. Vejam, senhores gestores comerciais de diretoria, nós conseguiremos 5 vezes mais leads e um payback desse investimento em apenas 10 semanas. Puxa vida, isso parece meio promessa demais, não é? E a gente continua. Olha, isso funciona porque provavelmente, usando esse Software as a Service, nós teremos mais canais no funil de recrutamento e seleção. E veja, não é uma solução caseira. Esse sistema aqui, vários países do mundo. Assim sendo, provavelmente deve funcionar aqui no Brasil também, como a primeira escolha dos candidatos. Se você contar essa história desse jeito, a probabilidade de você romper o marasmo do entendimento é enorme. Mas não para aqui. Você, enquanto um gestor, você, enquanto um propositor de transformação no RH, precisa ir mais longe. A gente precisa lançar mão e se apropriar de ferramentas de outros departamentos, como, por exemplo, a visão financeira. Olha só, vamos investir tanto, o retorno vai ser de tanto, em tanto tempo, o plano para o dinheiro, eu vou gastar assim, assim, assado. É a milha extra. É aquilo que normalmente a gente não faz. Não poderia usar esses 20 minutos deixando de citar onde a mente se atrapalha. Então, as dicas finais são as seguintes. Desde o começo, chame atenção. Do contrário, por mais essencial que for a sua mensagem, pode ser que ela passe reto, porque as pessoas estão absortas no seu dia a dia, no marasmo, numa inércia. Além disso, sempre tem competidores. A minha solução com certeza vai funcionar. As pessoas podem estar tentando disputar a atenção da sua incrível solução, que não tem precedentes com o sono delas mesmas, com o telefone, com os e-mails. E assim, uma excelente ideia vai para a gaveta. A gente precisa entender que isso é competidor. E, se possível, não traga termos técnicos para a sua apresentação. Traga apenas os benefícios para aquele gestor comercial, as coisas mais básicas do possível. Eu não entendo o detalhe do o Software as a Service, tem um robô de coleta que higieniza um banco de dados. Não. Eu disse 5 vezes mais leads. Payback em 10 semanas. É isso. Percebe? Então, para finalizar, eu queria te sugerir que você pegasse essas 6 diquinhas que eu te dei agora, que era o nosso diagrama, e misturasse para criar sua própria ideia. Como que a gente pode fazer isso no seu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Imagina só que eu sou a Rappi,
A Hub é uma plataforma fake que eu criei aqui agora, inspirada no nome de uma plataforma que já existe. E veja, eu começo chamando a atenção. Essa regra você já sabe. Me posiciono como dizendo quanto tempo eu vou tomar. E sempre trago, se possível, o nosso vilão. Vamos ver? Na hora de encontrar alguém para contratação, você já sentiu que as informações sobre as pessoas eram insuficientes? Parece que é uma conversa de polishop, né? Você imagina a pessoa no preto e branco, procurando cliente. Pois é. Se você é essa pessoa, e se você aderisse à nossa Hub, plataforma, que você pode realizar processos, e eu vou te explicar em 4 minutos. Uou, polishop mesmo. E aí você continua. A pré-seleção de entrevista de emprego é um dos pontos mais difíceis. Aqui, a gente consegue melhorar a busca através de filtros de primeira etapa. Essa é a crise. Isso é o que eu tinha para vocês. Obrigado pelo tempo de vocês e tenham um ótimo fórum. Muito bem. Volta para lá, Patrícia, que a gente tem perguntas para você, perguntas para o Caio. Caio, vamos lá. Me diga uma coisa, se eu tenho que chamar a atenção de alguém, a pergunta de um participante, tem que chamar a atenção de alguém, mas essa pessoa está bizarramente absorta no dia a dia dela. O que eu faço? A sua dica de ouro para resolver este problema. Tá, a dica de ouro é, eu tenho que saber quem é essa pessoa. Porque não tem uma regra que é one size fits all. Você não vai ter uma coisa que funciona para todos. Acho que está meio alto, né? Acho que assim melhorou. Você não vai ter uma coisa que funciona para todos. Eu preciso saber quem é a outra pessoa. Então eu volto, ó, pode pegar se você quiser, dá uma olhadinha no Google depois em PNL, Programação Neurolinguística, os perfis, beleza? A galera do RH sabe, mas as outras talvez não saibam, certo? Tem os perfis junguianos, tem os 16 personalities, tem um monte. Mas a sacada aqui é, quem é essa pessoa? Você vai fazer funcionar o judô usando o golpe que você precisa. Se ela for visual, por exemplo, vou apelar para o visual. Essa é a dica. Uau, muito bem, uma salva de palmas para o nosso Super Caio.